Olá, olá, companheiros de castelo. É uma alegria estar aqui com vocês para refletirmos sobre um tema tão importante, que é conversarmos sobre a diversidade sexual. Então, que nós possamos ser intuídos, amparados pela espiritualidade maior que se encontra presente para iniciarmos a nossa reflexão. Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês para que nós possamos conversar a respeito desse tema tão necessário, tão atual nos dias de hoje. A questão da diversidade sexual e da identidade de gênero é um assunto que nós precisamos trazer para as casas espíritas, e eu parabenizo a Casa Espírita por estar tendo essa coragem, porque ainda é preciso coragem pela sociedade homofóbica que nós vivenciamos para trazer o diálogo, reflexões de cunho científico e também espiritual sobre esse tema nas casas espíritas. Então, eu quero que aqui, no início da nossa conversa, convidar vocês a que nós possamos ter, como Emmanuel nos convida em Vida e Sexo, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, nos abstermos de censura e condenação. Porque o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre a sexualidade ainda é muito pequeno. Nós temos muitos terrenos ainda a desvendar, embora já saibamos muitas coisas, mas a complexidade que está a nível espiritual, nós não temos esse entendimento. Então, de que nós possamos adotar a postura que o Cristo nos convidou, de não julgamento, de acolhimento e de amor, para com as nossas questões e para as questões do outro, no que diz respeito a todas as áreas da vida e também a nível da nossa sexualidade. Porque nós vamos, ao longo da nossa atual encarnação, construindo conceitos e, geralmente, na área da sexualidade, nós temos um repertório, um copo transbordando de preconceitos sobre o tema, repleto de informações distorcidas, equivocadas, com um cunho moral muito questionável, e nós precisamos substituir esse repertório de informações por acessarmos o que a ciência vem falando a respeito, o que a doutrina vem falando a respeito, para que nós possamos repensar conceitos e preconceitos. Abrirmos o diálogo, que é tão importante e tão necessário em toda a nossa sociedade. Então, o primeiro ponto que nós queremos refletir é sobre a diversidade humana. Nós somos muitos, nós temos experiências, dependendo da cultura que nós estamos vivendo, muito diferentes, muito diferentes. E nós vamos marcando a nossa atual encarnação por essas construções sociais, por tudo que a gente aprende, dependendo de onde a nossa encarnação se dá. Então, embora todos humanos, nós somos plurais, nós somos diversos quanto à nossa maneira de ser, de sentir, de perceber a vida, de agir, e sem dúvida nenhuma também somos diversos na vivência da nossa sexualidade. Então, muitos são os caminhos em que a nossa sociedade, a nossa sexualidade, perdão, vai poder percorrer, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós. Mas isso não significa que caminhos diferentes sejam melhores ou piores, sejam positivos e outros negativos. Eles são
diferentes, eles são diversos. E como são diversos, o convite a refletirmos sobre a diversidade sexual é o convite para entendermos um pouco melhor e estarmos construindo uma atitude de respeito que todas as pessoas merecem. Então, o primeiro problema que eu quero pontuar é que a nossa sociedade, ela nos ensina que o único padrão de vivência sexual válido é o padrão heterossexual. É o que nós chamamos de heteronormatividade. E quem não é heterossexual já se encontra socialmente em desvantagem, porque culturalmente o que a nossa sociedade ainda hoje coloca é que esse modelo heterossexual, ou seja, aonde o meu desejo se dirige para alguém do gênero oposto ao meu, é o melhor e o superior. E não só esse é o padrão melhor e superior, como também vai atribuir características negativas às pessoas que não têm o padrão heterossexual. Vão atribuir significados sociais negativos, gerando muito preconceito, gerando muito sofrimento pela discriminação que as pessoas vivenciam em função da sua diversidade sexual. Então, esses preconceitos e essa discriminação trazem ainda hoje um cenário meio nebuloso para a vivência da diversidade sexual. E, no entanto, nós verificamos ao longo de toda a humanidade que a nossa sexualidade pode estar percorrendo diversos caminhos, não só em termos de orientação sexual, como também em expressão de gênero. Embora essa aceitação varie ainda hoje, dependendo do lugar que nós estamos, ou seja, do tipo de sociedade que nós estamos, dos costumes que nós estamos e da época que a gente está vivenciando. E é muito importante compreendermos que a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas aumenta a cota de sofrimento que muitas delas vivenciam. Porque o preconceito, como essa faixa carregada nos diz, mata. Mata de forma social, mata de forma psicológica pela exclusão, pela discriminação, por considerar as pessoas inferiores, erradas, e mata a nível prático. O nosso Brasil, infelizmente, esse é um dado de 2020, mostrando que em 2020, 237 pessoas foram mortas de forma violenta por serem homossexuais ou transexuais ou travestis. Então, esse é um dado muito triste que os relatórios anuais nos mostram ano a ano a quantidade de pessoas que são agredidas por serem homossexuais, como esse jovem aqui, né? Por ser homossexual, ele foi espancado na rua por nada, só por ter uma orientação sexual que não é a da maioria. E é por isso, e é até muito interessante a nossa palestra ser hoje, porque amanhã, dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Eu espero que essa palestra hoje nos possibilite começar a trabalhar a nossa homofobia também. Porque, como eu dizia, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo conceitos, vamos assimilando conceitos da família, da escola, da sociedade, das instituições religiosas, e nós vamos construindo muros mentais em torno de nós. E esse é um tema que ainda é tabu.
E como é tabu, as pessoas não gostam de falar a respeito, ou fazem de conta que não está acontecendo, ou não querem ouvir. E esse tipo de postura não ajuda muito. E a gente tem ouvido, muitas vezes eu tenho ouvido isso, as pessoas dizerem que esse momento atual que nós estamos vivenciando tem feito as pessoas terem que engolir à força a questão da diversidade sexual. Na verdade, não é engolir à força, mas nós somos convidados a refletir sobre os preconceitos que temos a respeito. Então, a proposta hoje é que a gente possa realizar um diálogo necessário, um diálogo contundente e um diálogo aprofundado. Porque um dos mitos que nós temos é que estudarmos ou termos palestras como essa de hoje que eu estou fazendo e como outras que as casas espíritas vêm fazendo, vai levar as pessoas a serem homossexuais, vai estimular as pessoas a serem homossexuais. E esse é um grande equívoco. Ninguém estimula ninguém a ser homossexual. Conversar a respeito da diversidade sexual abre a possibilidade de refletirmos sobre o conceito e entendermos melhor o assunto. Mas ninguém vai ser homossexual por isso. E nós precisamos estar nos preparando nas casas espíritas para acolher essas pessoas, principalmente os jovens que vivenciam um grande sofrimento psíquico devido ao preconceito social, devido à homofobia e que chegam às casas espíritas buscando acolhimento, buscando serem tratadas com o direito e a dignidade que todos nós merecemos. Então, nós precisamos trabalhar o respeito. Em termos da sexualidade, no que diz respeito à diversidade sexual, existem 3 eixos de enfoque. Entendermos o que é sexo e sexualidade, entendermos o que é orientação sexual e entendermos o conceito de identidade de gênero. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, primeiro, diferenciarmos sexo de sexualidade. Sexo diz respeito aos aspectos biológicos, fisiológicos e anatômicos da sexualidade. É ao entendimento, ao conhecimento do aparelho reprodutor masculino, feminino, desses aspectos biológicos, então, que diferenciam homens e mulheres a nível biológico, a nível do corpo físico. Já a sexualidade, numa conceituação da Organização Mundial de Saúde, é algo muito mais amplo. Então, a Organização Mundial de Saúde define sexualidade como uma energia que nos motiva na procura do amor, do contato, ternura e intimidade, que se integra no modo de nos sentirmos, nos movermos, nos tocarmos e sermos tocados. E a nossa sexualidade vai influenciar todos os nossos comportamentos e sentimentos, vai influenciar a nossa saúde física e mental, porque muitos conflitos são vivenciados nessa área pela repressão, pelo entendimento equivocado da sexualidade, pela associação de que sexualidade está ligado ao pecado que nós trazemos ainda na nossa bagagem judaico-cristã e que gera adoecimento a nível mental das pessoas. Então, o que é orientação sexual? Então, sexo diz respeito ao biológico, sexualidade é essa ampliação das possibilidades de vivência afetivo e fisicamente a nossa sexualidade e para onde, então, o nosso desejo se dirige. É a isso que nós chamamos orientação sexual. Então, eu posso dirigir o meu desejo sexual para um gênero diferente do meu, para um gênero oposto,
para o mesmo gênero ou para mais de um gênero. Então, nós começamos entendendo que a diversidade sexual, quando diz respeito à orientação sexual, fala de para onde a minha atração sexual se dirige. E quando eu estou falando de orientação sexual, é muito importante entender que nós não estamos falando do comportamento moral das pessoas. O fato de ser heterossexual, homossexual ou bissexual não me torna moralmente mais evoluído ou menos evoluído. E aí uma primeira informação, um primeiro conceito importante de estarmos assimilando é que a orientação sexual não é uma escolha. A orientação sexual para onde o meu desejo se dirige não é uma escolha, é uma condição do indivíduo. Não é aprendido, não é ensinado, é uma condição do espírito. Então, o meu desejo pode se dirigir para um gênero oposto ao meu, eu vou ser chamado de heterossexual, pode se dirigir para o mesmo gênero, eu vou ser chamada de homossexual, pode, ora, se dirigir para um gênero oposto, ora para um gênero igual, é a pessoa bissexual. E os bissexuais não são indecisos, não são mal resolvidos, eles vão ver a pessoa e não o gênero que a pessoa tem, e temos ainda pessoas que se sentem assexuais, ou seja, como se não tivessem desejo sexual. Nenhuma dessas orientações sexuais é melhor ou pior que a outra, são só diferentes, como nós estamos falando. Mas, equivocadamente, nós considerávamos a homossexualidade como doença mental até 1973. E de lá para cá, esse conceito foi derrubado. Então, a gente vai ver ao longo da história, então. Então, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista das doenças mentais e o termo homossexualismo deixou de existir. Então, um convite que eu quero fazer a vocês é que vocês não usem o nome homossexualismo, porque isso está associado à doença. E a homossexualidade não é uma doença. Em 1985, no Brasil, os Conselhos Federais de Medicina e de Psicologia também deixaram de considerar a homossexualidade como doença. Em 1990, a Assembleia da Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista das doenças no código, na classificação internacional de doenças, e em 1991, ou seja, há 30 anos atrás, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação dos homossexuais como uma violação de direitos humanos. E aqui no Brasil, desde 2011, a união civil entre homossexuais foi legalizada. Esse é um pouco do histórico, para a gente entender, então, que homossexualidade não é uma doença, não é algo a ser tratado. Então, nós temos muitos mitos e muitos estereótipos em relação à questão da homossexualidade. O primeiro é de que os homossexuais são promíscuos, e isso não é verdade. O ser humano pode ser promíscuo, heterossexual, homossexual ou bissexual. As pessoas que vivem uma orientação sexual homossexual não são mais promíscuas por terem essa orientação sexual. Um outro mito é que a homossexualidade ameaça a família. E é um grande equívoco.
Ao contrário, nós vemos os casais homossexuais adotando crianças, adotando muitas crianças. Então, nós vemos a construção de novos arranjos familiares, diferentes do pai e da mãe, heterossexuais, mas novos arranjos familiares e a continuidade da família. Então, um outro mito que se tinha era relativo à adoção de crianças, de que crianças adotadas por casais homossexuais seriam, por essa influência, homossexuais, o que não é verdade. Nós vemos muitas famílias heterossexuais, onde os filhos são homossexuais, ou bissexuais, ou transexuais, e nós vemos muitas famílias homossexuais que as crianças são heterossexuais. Então, não existe essa influenciação. Um outro mito é entender que as pessoas homossexuais vão ter desejos por criança. Esse é um estereótipo, é um mito, um equívoco imenso. A pedofilia é uma doença e não diz respeito à orientação sexual de ninguém. Um outro mito é que as pessoas homossexuais seriam menos dignas, associados com a questão da promiscuidade da doença, e não é verdade. A dignidade de um ser humano está na sua conduta, não na sua vivência sexual. Assim como havia um mito de que as pessoas homossexuais teriam muito mais transtornos psicológicos, e não é verdade também. A saúde psicológica ou os transtornos mentais não dizem respeito à orientação sexual de ninguém, dizem respeito a uma condição do espírito que está ali evoluindo. Então, o que são distúrbios da sexualidade, de acordo com a classificação internacional de doença? Então, distúrbios da sexualidade são, por exemplo, o sadismo, que diz respeito a uma preferência sexual associado a prazer com dor, ao fetichismo, ou seja, ser fixada em partes do corpo, ou objetos, ou algumas práticas, atitudes de exibicionismo, atitudes de voyeurismo, onde eu gosto de ver outras pessoas tendo práticas sexuais, a pedofilia, que é a atração por criança, o sadomasoquismo, que é essa associação entre ter prazer sentindo dor e provocando dor física no outro, ou outros transtornos de preferência sexual, como dizer obscenidades por telefone, ter práticas sexuais em lugar público, ou com animais, ou com cadáveres. Então, existem vários distúrbios da sexualidade que não têm nenhuma relação com o que nós estamos conversando aqui, aliás, que podem estar presentes em muitas práticas heterossexuais. Então, distúrbios da sexualidade não têm a ver com orientação sexual. Então, o que a ciência vai dizer? Vai dizer que a homossexualidade é uma condição que se observa no comportamento humano desde a antiguidade. Nos povos antigos, era frequente a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, principalmente entre os homens, e que também, curiosamente, existe a prática homossexual no reino animal, entre algumas espécies, gaivotas, bisões, gansos, golfinhos, macacos bononos, leões, pinguins, existe a prática homossexual, que a ciência não explica ainda muito o porquê disso. Então, todas as análises tentando compreender o que leva uma pessoa a ser homossexual, seria uma causa hormonal? Será que tem um gene diferente? Tem alguma coisa errada a nível anatômico? Foi a educação que a pessoa recebeu? Todas essas teorias, na verdade, não se sustentam, não tem nenhuma comprovação, e o que a ciência, então, comprova é que não existe uma explicação científica para a manifestação
da orientação sexual homossexual, ou seja, voltada para alguém do mesmo sexo. E, sem dúvida nenhuma, todas as pesquisas apontam que a homossexualidade, assim como a bissexualidade e a heterossexualidade, não são escolhas. Não chega um momento na vida da pessoa, na adolescência, que ela vai pensar assim: bom, eu posso ser homossexual, eu posso ser bissexual ou posso ser heterossexual e eu vou escolher ser homossexual. Aconteceu isso com você? Chegou um momento em que você escolheu? Provavelmente não. Então, essa é uma condição de vida que a pessoa já traz. E aí é muito importante nós refletirmos, porque, como a gente dizia, nós somos ensinados de que o normal seria o nosso desejo ser dirigido para o sexo oposto, mas a ciência e a vida nos mostram que não é dessa forma. Então, caros irmãos, a homossexualidade, a bissexualidade não são doenças, nem físicas, nem mentais, nem desvios da personalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso preconceito e a nossa discriminação geram muito sofrimento às pessoas, aos jovens que se descobrem homossexual. Então, o Andrei Moreira, na sua obra Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal, vai nos dizer que essa descoberta de uma orientação sexual homossexual vai gerar muitos conflitos e dúvidas, e que é nessa condição que o jovem, principalmente, vai buscar a casa espírita, desejando ser acolhido, escutado, compreendido e respeitado. E nós só vamos conseguir ter esse acolhimento que todo ser humano merece se nós tivermos uma postura de revisão dos nossos preconceitos, uma postura de alteridade e fraternidade. E é muito importante, como ele diz, compreendermos que, por estar vivendo uma condição de minoria e de diferença, o homossexual muitas vezes vai passar por muitas angústias, pelo deserto na alma, até se reconhecer um ser digno de amor e de amar. E nós podemos ser agentes facilitadores no processo de entendimento desse espírito que nos chega, de que ele é digno de respeito, ele é digno de amor, como qualquer outra pessoa. Porque pelo sofrimento, pela nossa sociedade ser homofóbica, muitos jovens ainda, por exemplo, cometem suicídio pela exclusão, pela dificuldade nas famílias de aceitarem, pelo medo de não ser aceito na igreja, em casas espíritas, e isso ainda é muito frequente. Eu conheço pessoas que tinham um papel ativo no movimento espírita, mas quando se descobriram homossexual, saíram da liderança dos jovens porque não se sentiam dignos e tinham medo de ficar expostos. Assim como no meio evangélico e católico também, os jovens, né, não se sentem com o direito de pertencer, de participar e acabam se afastando das vivências religiosas e trazendo uma lacuna na sua vida por não terem um espaço para poder serem aceitos na sua integralidade. Ao contrário do que a doutrina nos convida a fazer, não é? Então, vamos ver o que a doutrina fala a respeito disso. Então, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai nos dizer que a sede real do sexo não está no corpo físico, ela se encontra na alma, e que o sexo é, portanto, mental, nos seus impulsos e manifestações. Então, é muito importante compreendermos que a sede real do sexo não está nos órgãos sexuais, nem masculinos, nem
femininos, mas essa sede está no corpo espiritual. E uma outra obra de Emmanuel, Vida e Sexo, ele vai nos dizer assim a respeito de homossexualidade. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidas às criaturas heterossexuais. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiências, é forçoso se lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se ministra instrução à maioria heterossexual. Então, Emmanuel nos convida a tratar todas as pessoas com a mesma atitude de amor e de acolhimento em pé de igualdade. E aí, cada um de nós é que precisa pensar se tem agido em consonância com as propostas que Emmanuel nos traz. Mas a doutrina também vai nos trazer algumas informações a respeito dos propósitos da experiência da diversidade sexual. E ele vai elencar algumas possibilidades, entendendo que a nossa vivência sexual se dá de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, a primeira informação trazida pelos espíritos que o Andrei vai elencar, então, na sua obra Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal, é que a homossexualidade pode ser uma consequência do reflexo mental e emocional condicionado na vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Uma segunda informação e explicação é que ela seria uma condição facilitadora da vivência de uma missão espiritual. Uma terceira situação é que seria uma experiência provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas, ou seja, das faculdades sexuais e do desrespeito ao sentimento alheio. E traz também a possibilidade de ser um reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas, ou como uma condição reativa do processo educacional atual ou a traumas que as crianças e os adolescentes viveram. Então, vamos pensar algumas dessas possibilidades. A primeira é Kardec que nos traz na Revista Espírita de 1866, de janeiro, quando Kardec então vai dizer que pode acontecer que o espírito percorra uma série de experiências no mesmo sexo, o que faz com que ele conserve no estado mental do espírito o caráter de um homem ou mulher, do qual a marca permaneceu nele. E que numa nova encarnação, ele vai trazer essa marca no seu caráter como as inclinações que tinha na encarnação anterior. Então, mesmo mudando de sexo biológico, ele pode permanecer com essa impressão e tendências. E aí ele vai dizer que assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Na verdade, essa explicação diz mais respeito à questão da identidade de gênero do que, de fato, a orientação sexual. Uma segunda explicação é que a homossexualidade ela seria facilitadora de uma missão espiritual, está na obra Vida e Sexo. Então, Emmanuel vai nos dizer que, em muitos casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar algumas tarefas, rogam aos instrutores da vida maior que, no próximo
na próxima encarnação, a sua vestimenta carnal seja oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. E eles escolhem viver isso temporariamente, em função daquele propósito que tem de uma missão espiritual maior, né? De forma a perseverarem nos objetivos espirituais que vão abraçar. Uma terceira condição para explicar diz respeito à situação provacional, vida e sexo humano. O homem, então, que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões consecutivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar, na nova posição, no renascimento físico, um corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os sentimentos. E a mulher que agiu do mesmo modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com os mesmos fins. Ou seja, em todas as áreas que nós nos equivocamos, nós vamos ser convidados a reajustar os nossos sentimentos e as nossas experiências. Portanto, meus irmãos, a doutrina nos traz explicações que vão além, porque a ciência não consegue explicar a questão da orientação sexual e nem da identidade de gênero. Mas voltando então ao entendimento de que viver uma orientação sexual, bissexual ou homossexual não é uma escolha, eu trago a fala desses dois jovens, né, que está na internet e que nos leva a refletir. Se fosse possível escolher, eu ia escolher viver uma vida de preconceitos? Eu ia escolher ser discriminada? Eu ia escolher ser excluída? Porque é isso que a nossa sociedade faz. Então, não é uma escolha, é uma condição do ser, é uma condição do espírito. Portanto, não existe um botão para desligar a orientação sexual de alguém. Não existe a possibilidade de escolher ser não homossexual. Até porque, como não é uma doença, não existe cura, não existe tratamento para o que não é doença. Então, nós é que precisamos trabalhar o nosso entendimento, aprofundar a nossa compreensão e cuidarmos dos conceitos que nós fomos construindo, para que quando essas pessoas cheguem até a nossa casa espírita, nós possamos acolhê-las com respeito, como qualquer ser humano merece, porque elas também têm o direito de serem tratadas com dignidade. E para isso, a gente precisa rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos para termos uma postura adequada de acolhimento a todos esses seres. Porque o Cristo nos disse que nós somos convidados a amarmos a todos os nossos irmãos. E todos os nossos irmãos, independente de credo, de raça ou de orientação sexual, merecem o nosso amor. Quando a gente vai trabalhar a questão de identidade de gênero, então, é mais complexo ainda. E as pessoas confundem uma coisa com a outra. Identidade de gênero diz respeito a como eu me vejo. Então, a gente tem duas pessoas famosas, a Roberta Close e nós temos gente, me fugiu, a filha da Gretchen, também a Tami, perdão, a Tami, que são pessoas transexuais. Então, vamos começar a refletir sobre isso. A sexualidade humana, ela é natural e é inata?
A gente já viu que não, que a sede do sexo está no espírito. Então, quem nasce com um aparelho reprodutor masculino vai pensar e agir como homem, e quem nasce com um aparelho reprodutor feminino vai pensar e agir como mulher? Não. Todos os homens têm o mesmo jeito de ser masculino e todas as mulheres são femininas da mesma forma? Também não. Então, nós temos casais em que o homem tem um jeito de ser feminino e a mulher tem um jeito de ser masculino. E são heterossexuais. Então, a gente vê que é muito mais complexo como isso vai sendo construído. Até porque nós podemos também perguntar: existem espíritos femininos e masculinos? E a doutrina nos diz que não. Evolução em dois mundos vai nos dizer que nós vamos encarnar num corpo masculino ou feminino de acordo com as tarefas que nós temos a realizar. Portanto, a nossa individualidade, independente do corpo físico, vai encerrar uma extensa problemática em se tratando de vinculação e de inclinações de caráter múltiplo. Então, a nossa sexualidade, ela é muito mais complexa. E aí, o que é gênero? Né? Quando a gente fala identidade de gênero. Então, gênero e sexualidade vão se integrar, formando a identidade pessoal, né? E existe uma grande discussão se nós nascemos homens ou se nós nos tornamos homens e mulheres. Então, existe uma grande discussão sobre o determinismo biológico e o determinismo sócio-histórico e cultural. Então, vamos pensar como era ser homem e mulher no Brasil colônia. É da mesma forma, por exemplo, no século XIX, a gente vê que várias alterações foram sofrendo. E se a gente ver hoje, ser mulher nessas três diferentes culturas é a mesma coisa, ou cada cultura vai determinar um jeito de eu manifestar o meu feminino e o meu masculino. Então, a gente vê que existe uma interação de aspectos, assim como a cultura vai determinar a maneira de nós sermos em vários outros aspectos. Então, os estudos de gênero, eles começaram na década de 70 para poder afirmar que a nossa determinação de gênero, a nossa construção do ser homem ou ser mulher, vai muito além do biológico, né? E que sofre várias influências, então, da nossa cultura, da sociedade em que nós estamos e dos aspectos psíquicos. Então, são uma consequência desse conjunto de fatores e não somente da biologia. Então, identidade de gênero é a percepção que a pessoa tem de si, como sendo do gênero masculino ou feminino, ou de alguma combinação entre os dois, o intersexo, ou e que isso independe do sexo biológico. É uma experiência interna e individual de cada pessoa e que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento. Pode envolver, se eu me sinto mulher, então, que eu adote todo um comportamento relativo a isso, na minha aparência, né, e no meu modo de ser. Mas se eu me sinto num gênero diferente do meu corpo biológico, eu vou estar vivendo conflitos em relação ao meu corpo biológico e eu posso, então, querer transformar esse meu corpo, seja somente na aparência ou uma transformação mais profunda por meio médico, cirúrgico ou outra.
E isso vai se dar também na maneira da pessoa se vestir e na maneira da pessoa se comportar. Então, a nível de identidade de gênero, eu posso ser um gênero masculino, eu posso ter um gênero feminino e eu posso ter um gênero não binário. Ou seja, eu não me sinto nem no gênero masculino nem feminino, eu me sinto nos dois. E eu posso ser cisgênero. O que é cisgênero? Se eu tenho um corpo biológico e um psiquismo congruente igual, eu sou cisgênero. Se eu nasci num corpo biológico feminino e eu me sinto mulher, eu sou cisgênero. Mas se eu nasci num corpo biológico feminino e eu me sinto homem, masculino, eu sou uma pessoa transgênero. E para complicar mais um pouquinho, identidade de gênero, então é como eu me sinto, é diferente de orientação sexual. Então, travestis e transexuais podem ser heterossexuais. Complicado, né? Mas é porque a orientação sexual é para onde o meu desejo se dirige. E se eu me sinto uma mulher, não importa o meu corpo biológico, e o meu desejo se dirige para o gênero oposto, eu sou uma pessoa trans, mas sou heterossexual. É o exemplo desse casal aqui, esse homem trans, embora seja biologicamente uma mulher, tanto que ele é que escolheu ficar grávido nesse casamento, nesse casal, nessa família. O bebê já nasceu, está muito bem, e ele se relaciona com uma mulher. Mas como ele se sente homem, é um homem trans, então é um casal heterossexual. Eu sei que isso é complexo, mas a gente precisa começar a estudar e a refletir sobre esse tema. E aí a gente também precisa compreender o que a ciência vem falando a respeito de identidade de gênero. Porque a luta, então, para poder tirar a questão da transexualidade da quadro de doenças também ela foi muito grande e somente em 2018 a Organização Mundial de Saúde tirou a identidade de gênero dos transtornos. Então, a transexualidade não mais é considerada uma doença pela ciência também, né? E a Organização Mundial de Saúde é muito clara em dizer que não se trata de uma doença mental, mas sim de uma condição do ser também. Mas, assim como os homossexuais vivem um sofrimento muito grande psíquico, a pessoa trans, então, porque ela vive uma situação de maior exclusão, de maior preconceito ainda, desde pequena, na escola, na família, isso vai gerar um sofrimento psíquico muito grande. Não só pelas suas questões internas, porque ela se sente inadaptada, não sente que aquele corpo é seu, que ela como estivesse num corpo errado, como também pelas questões sociais que a pessoa vivencia. Então, isso é chamado de disforia de gênero e isso precisa ser cuidado. Sendo que o sofrimento, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas rejeitam tanto seus órgãos genitais que têm atitudes de automutilação. E, novamente, a não aceitação e os preconceitos oriundos da discriminação e do bullying levam a situações de isolamento afetivo e solidão, levando os jovens transexuais a tentarem suicídio muito mais frequentemente do que os outros jovens. Né? Então, a gente vê que os estudos mostram que a comunidade LGBT+, ela apresenta maior chance de suicídio do que a comunidade heterossexual pela questão do preconceito. E o que a doutrina vai nos trazer? Então, evolução em dois mundos.
A pergunta está lá sobre sexo e corpo espiritual, capítulo 18. Os hormônios segregados pelas glândulas sexuais exercem ação decisiva no comportamento sexual da criatura, ou seja, são os hormônios sexuais que vão definir o comportamento sexual, e os espíritos respondem que não, que os hormônios produzem ações estimulantes e inibitórias. Contudo, como atendem aos impulsos e determinação da mente, eles vão incentivar o desenvolvimento, a maneira de proceder da espécie, mas não os originam. Portanto, nenhum deles possui ação monopolizadora no corpo humano, embora a influência que possam exercer na própria definição dos caracteres sexuais secundários. Mas a sede do sexo está onde, gente? No espírito. E aí a gente vê o quanto Kardec foi um ser de vanguarda em muitas áreas e também um grande estudioso das questões de gênero. Desde 1866, na Revista Espírita, ao que ele vai dizer. Porque naquela época as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens e era considerado como se as mulheres nem tivessem alma. Só os homens tinham. Ao que Kardec vai dizer que com certeza as mulheres têm alma, mas não era assim que se entendia. E que esse preconceito da inferioridade feminina se perpetuava até aquela época, e desse preconceito de que as mulheres eram tão inferiores que nem alma elas tinham, isso levou a uma inferioridade legal. Então, as mulheres não tinham nenhum direito civil, isso só foi conquistado no século XX, e por muito tempo elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Então, até Kardec é um defensor, porque eu vou convidar vocês a lerem o artigo, é muito interessante, ele nos leva, nos convida a trabalharmos e a vermos os todos seres como iguais. E a nossa irmã, Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, vai dizer assim: transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade, que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. As expressões que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinados pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigido a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades. Singularmente vinculada à anterioridade do espírito, a problemática do sexo exige carinho e caridade, respeito e dignificação do espírito. Portanto, nós somos convidadas pela nossa mentora a estarmos trabalhando para rever conceitos e preconceitos e diminuirmos a exclusão dos transexuais nas famílias, nas escolas, no trabalho com a possibilidade da adoção do nome social e nas casas espíritas também. Quantas pessoas trans frequentam a sua casa? Quantas pessoas trans que você conhece que têm posição e liderança no movimento espírita? Muito poucas. Então, realmente, nós precisamos trabalhar isso em nós, porque eles são nossos irmãos. E o que eles pedem é que sejam tratados como iguais, com o mesmo respeito e dignidade. Então, nós
precisamos pensar sobre como nós temos olhado as pessoas, porque Jesus nos convidou a amarmos uns aos outros. Então, se nós vivenciarmos o amor como Cristo nos convidou, nós não vamos ter condutas e posturas homofóbicas. Porque, como André Luiz nos fala na obra Sexo e Destino, se a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e se aperfeiçoar, os delitos que venham a cometer não dizem respeito à orientação sexual nem identidade de gênero, diz respeito a outras condições que todos nós estamos sujeitos. Então, eu quero aproveitar para estarmos refletindo sobre a vivência da nossa sexualidade. Ela está em sintonia ou ela está em distonia em relação à lei de amor? Porque não diz respeito à minha orientação sexual, não diz respeito à minha identidade de gênero, diz respeito a como eu vivencio, com amor e respeito, as minhas relações amorosas nas múltiplas possibilidades que ela se apresenta na minha vida. Como André Luiz nos fala no Mundo Maior, lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. E esse é um equívoco que muitos irmãos ainda cometem. Portanto, não depende da minha orientação sexual ou da minha identidade de gênero a minha possibilidade de crescimento e evolução, porque somos todos humanos e é como humanos que nós estamos aqui. Então, que as reflexões de hoje fiquem para vocês como um convite para revermos conceitos e preconceitos que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. Como nos diz essa irmã, eu sou uma LGBT fóbica em desconstrução, entendendo que nós não vamos também desligar um botão dos nossos preconceitos, mas que nós precisamos revê-los, rever a nossa homofobia para trabalharmos isso em nós e acolhermos todas as pessoas com amor, com dignidade, porque essa é uma questão de direitos humanos. Então, de que a gente possa ter uma postura independente da sexualidade, de respeito ao outro, porque a gente vai julgando todo mundo. Igual esses dois passarinhos aqui, o passarinho colorido em relação ao pássaro preto, dizendo que ele era emo porque está virando pássaro, porque está todo vestido de preto. E o pássaro preto dizendo que ele é gay porque está todo colorido. Então, meus irmãos, vamos nos ver na nossa essência, como sujeitos de direito e dignidade, vendo o espírito imortal que habita em cada um de nós, e não os rótulos, não a exterioridade. Então, respeitar a diversidade sexual é uma questão de direitos humanos, mas, acima de tudo, é um exercício da lei do amor que o Cristo nos convidou a vivenciar. Então, eu faço minha as palavras do Espírito Carlos na psicografia do Roberto Lúcio. O Filho de Deus, esteja onde, quando e da maneira como estiver, precisa ser respeitado, dignificado, acolhido, porque é papel de cada irmão estar apto a amparar o que sofre e promover o que vence a si mesmo. Que as controvérsias sejam oportunidades de crescimento e os preconceitos abandonados no nobre serviço de cuidar da dor e do sofrimento. Porque os objetivos da casa espírita
são o de acolher, de consolar e de orientar. Que nós tenhamos essa postura de amor, que o nosso amor vença os nossos preconceitos, vença a exclusão, vença todos esses conceitos equivocados, para que, como André Luiz nos convida na obra Sexo e Destino, a gente possa fazer uma nova realidade aqui e agora. Então, André Luiz nos convida assim, e no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física. Que o Cristo Jesus, que se encontra presente aqui e agora, nos ajude a sermos instrumentos do amor do Pai e começarmos a fazer deste mundo um lugar melhor. É o convite, sem dúvida nenhuma, que nesse momento de pandemia nós somos convidados a viver, a fazer do nosso mundo um lugar de amor para todos nós. Muita paz, muita luz, muito obrigada.